Professora, Oi? a senhora sabe mais ou menos quanto que volta as aulas presencial? Não, Yuri. Assim, a gente depende da mídia, né? Para o Ministério da Saúde, o MEC, né? Então, assim, enquanto eles não liberarem para a gente, né? Enquanto não liberar a aglomeração, não tem como a gente estimar o prazo, entendeu? Hoje eu consegui ver na reportagem que eu acho que, eu não sei, eu não lembro quando, não sei se foi no Pará, não lembro. Parece que estava previsto para o dia 21 de agosto, mas lá, aqui já é diferente, né? Então, assim, quando liberar, a gente vai ficar sabendo, tá? Uhum. Então, a gente começa a falar um pouquinho, né, de como surgiu a profissão. Então, ela surgiu no desenvolvimento da evolução da prática de saúde no decorrer dos períodos históricos. A prática de saúde, né, como no instinto. Então, é o que a gente acaba utilizando hoje, né? Como seria isso, tá? É igual quando a gente ajuda, né, um vizinho, né, que está passando mal, que a gente leva hoje, né, a gente leva a um hospital, né, que é uma área fixa, né? E antes ele não era assim. Então, quando começou, né, o cuidar, era justamente por conta disso. Era um instinto. Ninguém sabia como era a anatomia humana, né, o corpo humano, mas acabam dando o quê? Estavam dando o quê? Essa assistência, né, às pessoas que adoeciam, tá? Depois que isso veio o quê? Começou a mudar e depois veio como o quê? Como uma prestação de serviço, é o que a gente utiliza hoje, tanto em redes públicas quanto em rede privada. A rede pública você acaba passando, né? Ou um concurso, ou você acaba sendo contratado pelas OS da vida e ali você começa a trabalhar. Por isso que entra como prestação de serviço e a gente ganha por isso. Antes, não era assim. Antes você cuidava do outro como instinto mesmo. O paciente que ele estava passando mal, você ia lá e dava aquela assistência, tá? É como se você estivesse na casa do seu vizinho dando uma assistência para ele, tá? Mas só que se você tem carro, tu vai levar ele até o hospital. Antes não tinha esse hospital, tá bom? Nas primeiras fases da evolução da civilização, garantir-se ao homem a manutenção de sua sobrevivência, né? O que era feito, né? Eles eram agrupados como nômades, que era aquele que cuidava, né? Que não vivia em seu território. Então, isso era algo que aleatório, tá? Então, hoje a gente consegue identificar que tem um hospital na Tijuca, Botafogo, no centro do Rio, e antes eles não tinham o quê? Um território o quê? Fixo. Então, quando se tinha arte de cuidar, quando alguém, né, acabava tendo aí ou um dom ou trabalhava por instinto, que acaba entrando também através da natureza, que são as medicações medicinais, então levava-se até aquele curandeiro para poder estar se fazendo essa assistência. Então, os grupos, né, a prática do cuidar era também mais relacionado, associado ao feminino, que ela acabava tendo aquele instinto de cuidar, mas quando se falava de medicações, né, da natureza, que são os medicinais, quem lidava com isso era mais o quê? Ao homem. A mulher, ela prestava essa assistência. Só que o homem, por ele ficar muito mais tempo na mata por conta da caça, aquelas coisas todas, então ali eles iam conhecendo o quê? As ervas. Então, iriam trabalhar desta forma, tá? Então, nômadas é aquela que não vive num território estável, como residência permanente, que é hoje que a gente fala relacionado aos hospitais, tá bom? Se vocês novos tiverem alguma dúvida, é só falar, porque aqui eu estou falando de uma forma bem resumida, para a gente poder não ficar perdendo muito tempo, tá? Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu volto sem problema nenhum, tá? Então, na evolução, na primeira fase da evolução, né, era associada a quem? Aos trabalhos, ó, aos trabalhos femininos, voltei. Aos trabalhos femininos, caracterizado pela prática do cuidar em grupos de nômades, né? Que eram aquelas residências não estáveis, ela não era fixa em um único lugar, tá? E levava o paciente aonde eles estavam. Na prática de saúde mística sacerdotal, no século V a.C., antecedeu até os primeiros séculos da era cristã.
passa agora a ser um produto desta nova fase, baseando-se essencialmente nas experiências, no conhecimento da natureza, tá? Então, quando a gente começa a falar da prática de saúde antimística, né, sacerdotal, que é antes de Cristo, então tinha o quê? O conhecimento da natureza, que são as ervas, que antigamente eram utilizadas mais as ervas. Hoje, que a gente acaba utilizando os medicamentos o quê? Farmacológico, né, que eles são processados, mas lembrando, né, nossos avós ou os nossos pais, eles acabam ainda acreditando nessas ervas que acabam se passando de geração em geração. A gente que nasceu agora, né, vamos dizer assim, teoricamente, né, aqueles que foram criados em cima de ervas, que são os avós, você acaba tendo essa crença, que a gente dá como senso do senso comum. Então, você acaba acreditando nisso. E a gente que é acostumado com medicamentos farmacológicos, então a gente acha que as medicações farmacológicas elas vão surtir muito mais efeito do que os medicinais, que eram utilizados na natureza, mas que naquela época surgiu muito efeito através disso, por conta do conhecimento, tá? E era voltado mais para onde? Era o homem que tinha esse conhecimento. A parte da assistência era relacionado à mulher, tá? A especulação filosófica, baseada-se na investigação livre na absorção de fenômenos, limitada, entretanto, pela ausência quase total conhecimento sobre a anatomia e fisiologia humana. Então, hoje, né, quando a gente começa a estudar sobre a enfermagem, a gente começa a entender como funciona o corpo humano. Quando vocês passarem de psicologia e bioética, biossegurança, vocês acabam entrando em anatomia e fundamentos, que é com o professor Alonso. Então, o professor Alonso ele vai falar toda a anatomia, toda a fisiologia do corpo humano, que vocês irão entender. Antes, a gente não tinha esse conhecimento. Eram mesmo baseados o quê? Nas experiências, né? Então, tomava aquele chazinho, surtiu efeito. As dores, né? Os sinais e sintomas eram parecidos, então, automaticamente, eles o quê? Associavam isso. Por ter essa associação, então, acabava-se dizendo que essas medicações estavam surtindo efeito, tá? Hoje, para se tomar um medicamento, a gente consegue identificar que a gente precisa fazer o quê? Milhares de exames para a gente poder estar tomando determinado antibiótico, determinada medicação. Hoje não é assim, hoje é diferente, tá? E essa prática individualista voltava-se para o homem e suas relações com a natureza e suas leis imutáveis. Este período considerado pela medicina grega como um período de hipocrático, destacando-se na figura de quem? De Hipócrates, tá? Que ele era conhecido como pai da medicina, que ele nasceu na antiga Grécia, tá? Então, Hipócrates, ele acaba sendo conhecido como quem? Como o pai da medicina. Por isso, né, que as relações da natureza é relacionado ao homem por conta da medicina, dessas ervas, tá? E o assistência, né, com o paciente era relacionado à mulher, tá? Frequentemente considerado como o pai da medicina ou, né, o pai das profissões de saúde, que propôs uma nova concepção em saúde, desassociando a arte da cura dos preceitos místicos sacerdotais, através da utilização do método indutivo para inspiração e observação, não a caracterização nítida da prática de enfermagem, né, nesta época. Então, era diferente, tá? Eles associavam sinais e sintomas de um paciente para o outro, e assim eles acabam utilizando as mesmas ervas. Mesmo que o paciente, hoje, ele tenha o mesmo sinais e sintomas, é realizado alguns exames específicos para poder estar administrando essas medicações, tá? A prática de saúde medievais focalizavam-se na influência dos fatores socioeconômico e político medieval, né? Quando a gente acaba utilizando, né, como saúde medieval, né, essas coisas todas, que é a sociedade feudal, são aquelas pessoas que tinham o quê? Bens, né? Onde aqueles que tinham mais terra e que eles mandavam naquele território ali. Então, era diferente. Então, eram eles que mandavam. Então, a prática de saúde focalizava-se nas influências dos fatores socioeconômicos, né? Que são os feudais. São aqueles que tinham mais condições relacionadas a isso. E por isso veio a política, tá? A política, os políticos medieval da sociedade feudal nas práticas de saúde, em relação desta como o cristianismo. Esta época corresponde ao aparecimento da enfermagem na prática leiga, né? A gente dá como leiga porque antigamente não tinha tanto conhecimento igual nós temos hoje. Quando vocês começarem a estudar fundamentos de enfermagem,
vocês vão ver que muita coisa, né, que talvez os nossos pais, os nossos avós falavam, a gente vai ver na prática hoje que são coisas completamente diferentes, tá? Acabam mudando também os nomes, né? Quem nunca ouviu aí que o paciente ele tinha uma água na pleura, tá? Hoje a gente não dá mais como água na pleura, e sim como derrame pleural, tá? É uma quantidade de líquido nos meus alvéolos pulmonares, aonde é colocado um dreno e ele precisa ser o quê? Eliminado. Então, a gente, muitas das vezes, nossos avós, os pais, acabam fazendo aquele paciente de tal, estava com água na pleura. Não é água na pleura, é derrame pleural, tá? Não cobro isso agora, mas irei cobrar muito relacionado a fundamentos de enfermagem. Então, que vocês saibam que eu vou dar fundamentos de enfermagem para vocês. É conteúdo à beça, tá? Desenvolvida por religiosos, que abrange o período medieval, compreendido entre o século V e o século VIII. Foi um período que deixou como legado uma série de valores que, por passar os tempos, foram aos poucos legitimados, aceitos pela sociedade como característica inerentes à enfermagem. Inerentes são aquelas coisas que podem estar acontecendo, riscos, né? Que podem acontecer. Então, você vai tomar essa tal medicação, mas com consequência pode ocorrer isso, tá? As práticas de saúde pós-monástica, né? Isso aí veio através das evoluções e ações de saúde, em especial o exercício da enfermagem no contexto de movimentos renascentistas, né? Que foi a reforma dos protestantes, tá? Que corresponde ao período do final do século VIII até o século IX, tá? A retomada da ciência e o progresso social e intelectual. A renascença das evoluções das universidades são construídas no fator de crescimento para a enfermagem. Isso aqui foi logo depois, quando Florence acabou indo para a Guerra da Crimeia, tá? Onde acabou desenvolvendo a primeira escola de enfermagem, lá em São Tomás, aonde, né, precisava seguir o regime militar, né? Ela falou, a gente constrói uma faculdade aqui, mas, porém, precisa... Fala, Mona Lisa! Tudo bom, Chuchu? Tudo bom e você? Tudo bem, minha ex-aluna, gente. Agora o marido dela está estudando. Eita, E olha quem tá aqui também, olha quem tá aqui também. Oi? Até o cachorro tá estudando enfermagem também agora aqui em casa. Pai. Não, o cachorro não dá para ir para enfermagem, não. Relaxa. Beijo, Jojo. Beijo, Chuchu. Então, acabava-se tendo essas universidades que foi construída através da Guerra da Crimeia, quando Florence foi para lá. Fala um pouquinho mais disso mais à frente, tá? As práticas de saúde, vamos lá para o vermelhinho, tá? As práticas de saúde no mundo moderno analisam as ações de saúde, em especial as enfermagens, sob óptica, né, do sistema político-econômico da sociedade capitalista. Então, quando a gente começa a falar sobre a sociedade capitalista, né, é onde começou a construir o quê? Os hospitais, né? Tanto privado como rede pública. Porque aí a gente consegue identificar o capitalismo. E hoje a gente consegue ver nitidamente relacionado aos respiradores, né, que quando começou relacionado ao Covid, né, 19, o que os pacientes precisavam? Precisavam de respiradores, né? Através dos respiradores foi onde a maioria, a população ela ficou prejudicada, porém os grandões começaram o quê? Superfaturar quando eles compraram aí respiradores que é utilizado como carrinho de anestesia, que não serve para nada, tá? Então, é diferente por conta disso, tá? Então, entra aí o capitalismo, a gente consegue ver. Talvez seja saúde. Quando vocês pegarem lá em políticas de saúde, saúde coletiva, tá? Vocês irão ver. O SUS, ele é muito bonito no papel, mas na prática, né, é triste realidade, né? É onde a gente tem o nosso coleguismo, a gente conhece alguém, então vai lá, então você acaba tirando daquela microárea e colocando no outro por conta do coleguismo da própria equipe ali, né, da microárea não está atuando de uma forma correta, tá? Então, o SUS, talvez se ele funcionasse, colocassem pessoas, né, pronta, né, para poder estar atuando e ajudando a população, talvez a nossa saúde não estaria do jeito que está. Acho que foi o final de semana, né? Não sei se foi vereador, o prefeito da cidade, não sei o que ele falou. Simplesmente ele falou o seguinte, que dessa vez ele iria ajudar, mas que iria roubar pouco, né? Eu acho que foi uma das que mais teve aí. Na Fátima Chega aparece as palavras mais ditas, né? Então aparece lá os hashtags lá. Esse prefeito, ele falou que ele iria ajudar a população, mas que não, dessa vez ele não iria roubar muito, né? Então já começa por aí. Já dá para dizer que esse cabra ele não serve para estar atuando, tá?
Ressalta-se o surgimento da enfermagem como atividade profissional institucionalizada. O que seria isso? É o respaldo que a gente tem pelo Corém, onde quando vocês se formarem, tá? Vocês vão se formar ano que vem, então vocês terão a sua carteirinha do Corém, que é o passaporte, para vocês estarem atuando. O Corém é um órgão que vocês pagam e vocês dão entrada. Depois da formatura, espera a documentação, vocês dão entrada e ali vocês acabam pegando a carteirinha do Corém, tá? Essa carteirinha do Corém, ela é para poder ser paga todo o ano, tá? Então, vocês pagam por isso também. Pode parcelar ou pode pagar de uma vez só, tá? Está em análise... Oi? O Corém é quanto, mais ou menos? Eu acho que está 170 e pouco, se eu não me engano, o técnico. Uma coisa assim, tá? Esta análise inicia-se com a evolução industrial do século XVI, que termina com o surgimento da enfermagem moderna na Inglaterra, no século XIX. E essa aqui é a nossa queridíssima percussora da enfermagem, Florence Nightingale. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vocês já viram a carteirinha do Corém? Não. Sabem como é que é? Eu já vi. É linda, né? Ai, gente. Dá assim, ó. Dá até carteirada. Agora você pode dar até carteirada, né? Bom, se a gente for trabalhar em outro hospital. Quem mora no Caçula e vem para Fragoso, tem como fazer isso. Nossa, espera aí, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A minha acaba sendo verde e a de vocês acabam sendo azul, tá? Carteirinha do Corém. A gente precisa pagar todo ano, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Florence, tá? Florence, ela nasceu no dia 12 de maio de 1820. Como eu já falei para os outros alunos, toda vez que eu falar, né, hashtag, fica a dica, tá? O IPC. O que significa esse IPC? Importante pra caramba. A professora aqui ela é diferente, né? Ela foi lá e inventou um IPCK. Importante pra caralho. Então, se liguem quando a vez que eu falar que é um IPCK, ou hashtag fica a dica, tá? Pode ser questão de prova, né, Mona Lisa? Tamo junto. Então, ó, Florence, no dia 12 de maio, não sei se vocês já perceberam, tá? Sempre em maio, existe uma semana da enfermagem, o qual a gente atua, né, nas escolas. Então, a gente faz a feira de enfermagem, que começa no dia 12 e termina no dia 20. Dia 12 de maio é dia do enfermeiro e dia 20 de maio é dia do técnico de enfermagem, tá? Então, a gente comemora aí com Florence e Ana Nery, tá? O início e o fim, tá bom? Então, nascida, tá? Dia 12 de maio de 1820, em Florence, Itália, era filha de ingleses. Ela possuía uma inteligência incomum, tenacidade de propósito, de determinação e perseverança, que lhe se permitia a dialogar com os políticos, os oficiais do exército, fazendo prevalecer as suas ideias, porque ela tinha uma lábia, né, de convencer os oficiais e os políticos, que ela conseguia convencê-lo através disso. E é o que eu sempre sinalizo para vocês, a partir do momento em que a gente sabe, né, a gente deixa de ser burrinho de presépio, que é aquele que fica assim, ó, o tempo todo, quando chega no final do ano. Então, quando a gente conhece, quando a gente sabe, a gente vai até o céu e volta, né, com aquilo que a gente tem certeza do que a gente sabe. Então, o conhecimento é algo que ninguém vai tirar da vida de vocês. A não ser quando a gente vai chegar naquela idade mais, né, a gente pega uma certa idade aí, que vem o Alzheimer, que é aquilo que vai te deixar a esquecer as coisas, mas lembrando que conhecimento é algo que ninguém te tira. Pode tirar mão, pé, braço, filho, mãe, pai, marido, mas lembrando que, ó, conhecimento ninguém tira, é teu.
tu vai compartilhar, né? Porque a gente não vai curtir sozinho, a gente tem que compartilhar os nossos conhecimentos. Então, você sabe, quando você sabe, você consegue dialogar. A gente deixa de ser uma pessoa o quê? Apenas com uma palavra só, monótona. É, sim, não, talvez, não sei, é. Então, a gente precisa verbalizar, a gente precisa aprender a trocar ideias, a gente precisa saber de tudo um pouquinho, tá? Então, Florence era assim, com o seu conhecimento em comum. Agora, veja bem, naquela época, dominava-se com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e o latim. Hoje nós temos curso para isso, né? Naquela época tinha curso, 1820 tinha curso? Não, mas ela dominava como ninguém, tá? Então, por onde ela passava, né? Por ela ser essa percussora, e ela passava, né? Ela ia para as guerras, então com isso ela acabava o quê? Aprendendo as línguas, tá? Então, ela tinha uma inteligência em comum, tá? No desejo de realizar-se como enfermeira, passou o inverno de 1844 na Roma, estudando as atividades da Irmandade Católica. Em 1849, faz uma viagem ao Egito e decide servir a Deus, trabalhando em Kaiserwerth, Alemanha, entre diaconista, decidida a seguir a vocação. Procura completar os seus conhecimentos, que julga ainda ser insuficiente. Veja bem, tá? Imagine eu, coitada de mim. Visito o hospital em Dublin, dirigido pelas Irmãs da Misericórdia, Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Conheceu as Irmãs da Caridade São Vicente de Paulo, mais onde La Providence, em Paris. Aos poucos, vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam-se guerra à Rússia. E a Guerra da Crimeia. Os soldados ingleses acharam-se o maior abandono. A mortalidade entre os hospitalizados era de 40%. Florence partiu para Escurtário, com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação, principalmente por indisciplinas. O que seriam essas mulheres? Né? Essas voluntariadas que foram com Florence, né? Por isso que acabam se tendo, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, né? Relacionado às enfermeiras da área de enfermagem, que muitas das vezes elas estão sendo tratadas diferenciadas, né? Umas realmente, né? Ela, assim como em qualquer outra profissão, a gente sabe que tem profissionais aí danadinhas, tá aí danados também, mas surge sempre para o lado da mulher. Então, a mulher, se ela passar uma noite no banco de uma praça, ela vai ser julgada para o resto da vida. Se o homem dormir no banco da praça, levantar e sacudir a blusinha, nada aconteceu. Então, essas mulheres que foram voluntariadas para poder ir para a Guerra da Crimeia com Florence, eram as mulheres da onde? Da vida. Por isso que acaba se tendo esse mito que a gente não pode pintar a unha de vermelho, né? Por isso que a gente não pode passar esmalte vermelho. Eram por conta destas mulheres que eram da vida, mas elas queriam mudar de vida tentando ser voluntariada. Mas só lá, por conta da indisciplina delas, elas acabaram sendo o quê? Dispensadas por conta disso, tá? Algumas eram mesmo realmente leigas, tá? E elas acabaram o quê? Não se adaptando a isso. Né? Porque tem pessoas, né, que conseguem ir, mas não conseguem ver muito sangue, ver muita coisa ferida, tá? Então, com o tempo, a gente acaba se adaptando a isso. Eu, Josélia, até hoje, eu tenho uma fragilidade muito grande com vômito, êmese, tá? Então, se eu ver uma pessoa vomitando, independente, eu vou vomitar também. Isso é meu. Agora, sangue eu posso ver qualquer coisa, tá? Tranquilamente. Mas o vômito eu tenho essa sensibilidade muito grande. Então, isso realmente me incomoda, tá? Mas a gente se adapta. 17 eu não consegui, daqui para frente não sei se eu vou conseguir mesmo, né? Vou continuar a mesma coisa. Então, Florence, ela acabou sendo o quê? Incomparável. Primeiro, pela sua, né, inteligência em comum. Segundo, que ela conseguia fazer uma organização do seu trabalho, uma atuação perfeitamente bem, nas medidas das condições o qual, né, eles viviam, o qual eram colocados esses soldados, ela conseguiu ainda fazer o quê? A diferença entre eles, tá? Então, ó, Florence é incomparável, estende-se a tua atuação desde a organização do trabalho até o mais simples serviço como a limpeza do chão, tá?
Então, não é vergonha para ninguém, a gente quando está dentro de uma unidade hospitalar, tá? Eu, quando trabalhei na época no centro cirúrgico, tá? Algumas meninas, quando o cirurgião, eles deixavam as coisas cair no chão, né? Tecido, né? Não estava sem problema nenhum, minha mão não vai cair nem vai diminuir. Só que algumas realmente não queriam fazer isso. Então, isso vai de cada um. Agora, quando eu via que o cirurgião estava jogando de propósito, ele deixava aquelas coisas tudo bagunçadas, aí eu falava, pô, doutor, facilita aí, né? Você pode cair também, eu posso cair. Então, a gente fala com um jeitinho, a gente consegue reverter a situação. Mas também, dentro de uma unidade hospitalar, né, clínica cirúrgica, existe uma limpeza chamada limpeza operatória, que as meninas, elas entram para poder estar tirando, né, o lixo quando está muito cheio. Então, vai de cada profissional. E a Florence, ela não se importava, né? Ela queria tudo muito bem organizado. Aos poucos, os soldados oficiais, né, um a um, começaram a curvar-se e a enaltecer-se esta em comum Miss Nightingale, né? Porque ela conseguiu fazer essa diferença. Então, aqueles soldados que estavam acostumados a ir para a guerra, né? O qual eles não tinham assistência nenhuma, ficavam jogados no meio de lixo, tá? Onde era tudo desorganizado. Quando Florence chegou, ela conseguiu fazer essa diferença entre eles, o qual ela foi ovacionada, né? Acabou sendo chamada de Miss Nightingale, tá? A mortalidade decresce, né, de 40% para 2%, tá? Então, caiu muito. Então, todos os soldados estavam acostumados, né? Aqueles que praticavam sempre essa prática de ir para a guerra, então eles conseguiram ver essa diferença. Olha quantos soldados deixaram de morrer. Passou de 40% a 2% que diminuiu a mortalidade. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda e era imortalizada como a Dama da Lâmpada. Por que a Dama da Lâmpada? Aqui tem uma fotozinha, tá? Então, entre as macas, né, entre as camas, Florence, né, naquela época não tinha luz elétrica, então, através da sua lâmpada, né, de madrugada, ela passava entre os soldados para saber se estava tudo bem. Então, era assim que ela conseguia diferenciar. Fora que ela conseguia também tirar aqueles dos mais graves dos menos graves. Então, antes era tudo muito junto, tudo misturado, tá? Quem estava realmente menos grave acabava ficando grave por conta dos outros, tá? Então, ela conseguiu fazer essa divisão. Então, ela tira os mais graves dos menos graves. É o que a gente tem hoje. Temos emergência, temos urgência, temos unidade de terapia intensiva, temos centro cirúrgico. E hoje a gente consegue entrar dentro de uma unidade hospitalar e ver cada especialidade em um determinado local, né, numa área hospitalar. Antes não era assim, porque antes não tinha hospital. A gente consegue identificar que era tipo o quê? Uma tenda onde todos os soldados eles viviam juntos. Quando eles acabavam sendo feridos na guerra, eles eram colocados todos juntos. Mas Florence, né, com essa inteligência, com essa organização, ela começou a separar os mais graves dos menos graves. Então, através disso, ela passava com sua lâmpada, tá, entre os doentes no decorrer da noite, tá? Porque a lanterna na mão percorre as enfermarias, atendendo seus doentes. Durante a guerra, ela acaba contraindo tifo, né? Esse tifo é uma doença infecto-contagiosa, tá? Ao retornar da Crimeia, em 1856. Leva sua vida inválida. Imagina, uma mulher que tinha uma vida ativa, ela era voluntariada, ia para a guerra para poder cuidar dos soldados, e quando ela, uma dessas guerras, no caso a Guerra da Crimeia, que ela foi, ela acabou contraindo o tifo, que é uma doença infecto-contagiosa, e ela não consegue mais fazer as suas atividades. Então, dedique-se, porém, ao ardor, os trabalhos intelectuais. Pelos trabalhos da Crimeia, recebe o prêmio do governo inglês, e graças a este prêmio, ela consegue iniciar que para ela era a única maneira de mudar o destino da enfermagem. É o que nós temos hoje. Uma escola de enfermagem de 1859. Após a Guerra da Crimeia, fundou... Ai, o que eu fiz? Espera aí, criança, o negócio desceu aqui. Após a Guerra da Crimeia, Florence fundou a escola de enfermagem no Hospital São Thomas, tá?
Gravem isso, aprendam isso, um IPC pra caralho, que passou a servir modelos dos demais escolas que foram fundadas posteriormente. Só que ela fundou essa escola, né? Por ela ter sido, né, Miss Nightingale, ela diminuiu de 40% a 2% da mortalidade dos soldados. Ela recebe um prêmio do governo inglês. Com esse prêmio, ela fala: eu consegui, eu diminuí soldados, mas aí tu precisa me ajudar a montar uma escola de enfermagem que a gente precisa mudar. Ou seja, ela pensou, né, em ter mais profissionais o quê? Capacitados. Mas para ter esses profissionais capacitados, precisavam o quê? Seguir uma disciplina rigorosa, tipo militar. Aquelas mulheres que foram voluntariadas ou mesmo leigas, não adiantava ter esse tipo de profissionais, né? Porque com isso não acabava o quê? Sendo mudado. Ou seja, eu vou fundar uma escola, mas porém eu quero o quê? Era disciplina em ritmo o quê? Rigoroso em tipo militar. Então, com isso, acabou sendo mudanças relacionadas a isso, tá? Com base, era uma característica da escola Nightingaliana, bem como a com exigência de qualidades morais dos candidatos. Curso de 1 ano de duração consistia nas diárias ministradas por médico. Hoje, tá? Nós somos biólogos, enfermeiros, conseguimos dar aula, tá? Antes, quem dava aula, né, para os enfermeiros que faziam a faculdade, era apenas médicos, tá? Hoje já não é mais assim. Hoje, nas escolas e nas universidades, nós temos professores de diversas especialidades que começam a dar aula para a gente. Antes não, antes era só os médicos. A faculdade era de 1 ano, passou para 2, depois 3, 4 e hoje são 5 anos que a gente dá como 10 períodos, tá? Então, isso acabou sofrendo o quê? As modificações. 1 ano era um pouco para a graduação, então vamos colocar mais 1 ano. E começou a surgir as matérias, né? Mais dúvidas, mais conhecimento, e era a necessidade da gente estar se inserindo mais conteúdo por conta disso, tá? As primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, uma única pessoa qualificada para ensinar. A ela cabia, então, decidir quais as funções poderiam colocar nas mãos das enfermeiras. Florence morre no dia 13 de agosto de 1910, deixando florescer o ensino da enfermagem. Assim, a enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada, tá? É o que a gente tem hoje. Assalariada que vem a atender às necessidades da mão de obra nos hospitais, constituindo-se como uma prática social, institucionalizada e específica. Então, a gente consegue identificar. Hoje, nós temos o quê? Cada profissional, né, que escolhe a sua área, né, específica que quiser atuar, e a gente acaba fazendo-se uma graduação, tá? Então, eu faço a graduação, depois eu faço minha pós-graduação e vou me especializar naquilo que eu quero, tá? Bom, antes de Florence morrer, que é o que vocês irão fazer, tá? No dia da formatura de vocês, é o juramento, tá? Então, lá com o braço direitos estendidos, vocês irão fazer esse juramento, tá? É escolhido alguém na tupa para poder ser o juramentista, tá? E lá, conforme ele for falando uma frase, vocês irão repetir, tá? Juramento de Florence: juro, livre e solenemente, dedicar-se minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação. Guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados. Ou seja, aquilo que o paciente ele te relata, ele quer desabafar com você, a gente apenas não pode sair falando aí à vontade, tá? Ainda mais se for dentro do ônibus, a gente tentar conversar com um colega, a gente não sabe quem está na nossa frente e nem atrás. Vai que esteja alguns familiares, né, e ele escuta você falando da vida desse paciente, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Respeitando a vida desde a sua concepção até a sua morte. Mesmo quando o paciente ele vai ao óbito, a gente precisa respeitar esse paciente. É colocar no seu biombo, a gente faz o preparamento do corpo, a gente precisa respeitar, tá? Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Manter e elevar as ideias da minha profissão, obedecendo seus preceitos e ética de moral, preservando sua honra e seu prestígio e suas tradições, tá? Esse é o juramento que Florence acaba deixando pra gente. Aqui eu coloquei para vocês
Vocês que participaram da semana passada, eu não coloquei não, tá? Mas eu coloquei aqui, tá? O significado dos símbolos utilizados na enfermagem são: nós temos a lâmpada, que é o caminho e o ambiente. A cobra significa magia, alquimia, tá? Cobra, cruz e ciência. Isso é colocado no anel, tá? De um lado é colocado o símbolo, tá? Quando a gente tem o nosso anelzinho que a gente acaba recebendo, e tem esse aí. De vocês, se eu não me engano, de vocês são azul e nós, enfermeiros, somos verde, tá? A seringa, ela significa aí a técnica. Cor verde, paz, tranquilidade, cura, saúde. Pedra, o símbolo da enfermagem, né? A gente é conhecido como a esmeralda, por isso que acaba sendo verde. Cor que representa a enfermagem é a cor verde, tá? Bom, conforme Florence, né, após a Guerra da Crimeia, ela acaba fundando, né, a sua primeira escola lá em São Tomás, tá? Através da diferença que ela fez, tá? Começa a surgir as escolas de enfermagem, tá? As primeiras escolas de enfermagem, apesar das dificuldades como pioneira da enfermagem, teve que enfrentar devido à incompreensão dos valores necessários e desempenho da profissão. As escolas espalham-se pelo mundo a partir da Inglaterra. Nos Estados Unidos, a primeira escola foi criada em 1973. É importante vocês aí gravarem um pouquinho essas datas, tá? Principalmente a data de nascimento de Florence, quando ela foi a óbito, semana da enfermagem, tá? Isso é Mega Ultra Power Flex Diamante, o IPC, tá? Importante pra caralho, tá? Em 1877, as primeiras enfermeiras diplomadas começam a prestar serviço domicílio em Nova York. Hoje a gente consegue identificar que é diferente, tá? Hoje a gente acaba tendo o quê? Um PSF, o qual as áreas elas são demarcadas como microáreas, e aí a gente acaba tendo o quê? As enfermeiras dando assistência para a gente. Aonde vão os agentes de saúde na nossa residência, vem o técnico de enfermagem. Se o paciente estiver muito grave, vem a enfermeira e muitas das vezes vem o médico, tá? Lá, as primeiras diplomadas começaram o quê? Prestar o serviço domiciliar. Aqui no Rio, a gente já tem como um PSF, tá? As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia das escolas de Florence Nightingale, que ela queria como forma de quê? Militarismo, né? Que ela queria algo que rigoroso, né? Eu acho que tudo sendo rigoroso, a gente consegue identificar que é isso mesmo que a gente quer. Para a gente deixar, né, à vontade, então acaba se ficando aí meio que perdido. Baseando-se em 4 ideias. Bom, ela fez a primeira escola dela. É em cima da filosofia das escolas de Florence. Só que existe, né, 4 ideias chaves, o qual essas escolas, né, essas faculdades precisavam seguir. E uma delas é o quê? É o treinamento das enfermeiras, que deveriam ser considerados tão importantes quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantido pelo direito público. Tá? Então, dinheiro é direito público, tá? O que seriam isso? São os treinamentos. Antes de vocês atuarem, vocês passam primeiro pelo laboratório, depois vocês vão para o campo de estágio, é avaliado tanto no laboratório quanto no campo de estágio, e ali os professores acabam aprovando vocês ou reprovando. Se tiver apto, né, bem-vindo à formatura e começa a atuar, tá bom? Então, esse treinamento é mega importante, né? A gente não pode cair direto de paraquedas dentro do hospital sem ao menos a gente conhecer um catéter gel. O nosso tempo ele vai acabar, é um intervalinho mesmo aí de 15 minutinhos e depois a gente volta, tá bom? Aí eu volto lá para vocês, ó, vamos voltar, tá? Assim que acabar, aquele Zoom, ele desliga na nossa cara que ele é mal educado. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas mantendo suas independências financeira e administrativa. Então, são os estágios que vocês acabam fazendo dentro de uma unidade hospitalar. Lembrando que alguns estágios, vocês acabam, se vocês prestarem concurso aí como estágio remunerado, consegue se fazer e ter um fins lucrativo relacionado a isso. Caso ao contrário, tá? Como a escola, né, o Freinet, disponibiliza campo